Ok, Mateus capítulo 5, se você tiver com alguém perto de você sem Bíblia, deixa ele acompanhar contigo, versículo 14, 15 e 16. Diz assim a palavra do Senhor: Vós sois a luz do mundo, não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Vamos fazer o que temos feito nas últimas semanas. Vira para alguém ao seu lado e diga para ele: assim brilhe também a sua luz diante dos homens, para que vejam as suas obras e glorifiquem a seu Pai que está nos céus. Para não fazer acepção de pessoas, vira para o outro irmão e fala assim: brilhe também a sua luz diante dos homens, para que vejam as suas obras e glorifiquem a seu Pai que está nos céus. Essa é a terceira semana que estamos compartilhando, e eu acredito que deve ser a última parte dessa nossa ministração, chamada Brilhe a Sua Luz. Estamos durante todo o mês de setembro com essa ênfase, no aspecto de evangelismo, de missões, entendendo a importância de cumprirmos com essa nossa responsabilidade. E a primeira palavra que trouxemos, a parte 1, foi a respeito do bom testemunho, mostrando que mais do que o discurso, nós precisamos ter um estilo de vida, uma forma de se comportar, uma conduta que respalde a mensagem que nós pregamos. Na semana passada nós trouxemos uma palavra a respeito das boas obras, falando principalmente de boas obras no sentido de exercer misericórdia, de atos de justiça. E nessa noite, nessa terceira parte, eu quero falar sobre a obra do ministério. A palavra ministério, querido, é serviço, e é lógico que as boas obras, aquilo que falamos, não deixa de se encaixar como um aspecto ministerial, mas eu quero enfatizar aqui a aplicação daquilo que normalmente, talvez até de forma errada, nós fazemos essa separação, aquilo que você define como uma atividade mais espiritual. Nós fomos chamados, designados e estabelecidos por Deus desde o início da criação. O homem foi criado, projetado por Deus para o trabalho. Você pode dizer amém? O trabalho é parte das nossas vidas. Outro dia um irmão falou: não, pastor, o trabalho é maldição. Disse, isso foi por causa da queda do homem, Deus amaldiçoou, diz, agora você vai trabalhar. Falei, não. Gênesis 2,15 diz, quando Deus criou o homem, colocou no jardim para o lavrar e guardar. A maldição depois é que a terra produziria espinhos e o trabalho ficaria mais difícil. O trabalho não é maldição, querido. A dificuldade no trabalho veio como maldição. Um outro dia falou, não, pastor, se Adão não tivesse feito aquela bobagem, a gente estava até hoje no paraíso, deitado debaixo de uma árvore, esperando a fruta cair na boca, sem ter que mover um dedo. Querido, essa preguiça que alguns estão tentando defender não é de Deus. Faz a gente se unir com o livro de Provérbios, dizer, vai ter com a formiga, preguiçoso. O plano e o projeto de Deus desde o início, querido, é que o homem esteja engajado em trabalhos e conquistas. Deus nos criou, querido, obviamente para ter relacionamento com Ele, para ter relacionamento com as pessoas. Eu creio que o trabalho nunca deve substituir isso, mas trabalhar, querido, realizar, conquistar, é parte de algo que Deus plantou dentro de nós, e quando não fazemos isso, existe obviamente frustração, existe insatisfação, porque há um alvo que precisamos alcançar. E a palavra de Deus, querido, fala muito sobre essa questão de trabalho. Nós precisamos entender que Jesus, quando usa a palavra aqui, obras, ela é justamente trabalho, algo que se realiza. E a visão que muitas vezes alguns têm da igreja, querido, é assim por demais errada. Já são aí alguns séculos desde o início ou o reconhecimento oficial da história do que foi a reforma protestante. E uma das questões que Lutero bateu firme contra a igreja de Roma foi fazer com que as pessoas entendessem o que chamamos de o sacerdócio universal dos crentes. Todos fomos chamados por Deus para realizar alguma coisa. Você pode dizer amém? Durante muito tempo, a forma como a igreja se congelou, cristalizou dentro de uma estrutura rígida e errada, fez com que as pessoas olhassem, um pequeno grupo de pessoas compunha o clero que trabalhava,
e o resto que desfrutava. E essa mentalidade, querido, ainda nos domina e nos impede de trabalhar. E quando nós começamos a trazer o desafio, o incentivo para mobilizar o corpo, né, levando cada um a entender o seu chamado, o que tem que fazer, né, para o Senhor, de vez em quando nós ainda temos que ouvir algumas coisas de alguns abençoados. Outro dia quando estávamos trabalhando a mobilização das células, falou: pastor, é muito esperteza da parte do senhor e dos pastores, não é? Eu falei: o quê? Ele diz: mobilizar a gente para fazer o trabalho que o senhor ganha para fazer. Eu olhei para a cara dele, busquei muito assim, aquela graça da parte de Deus. De vez em quando você tem que lembrar: eu sou pastor, não posso agredir ninguém, né? Nem só eu sou cristão, eu sou pastor. E eu falei: querido, nós temos sempre procurado ensinar você, né? Nós como ministério que estamos à frente do que se define, nós não somos os ministros da igreja, nós somos parte do governo, da liderança da igreja. A Bíblia diz em Efésios 4:11 que Deus estabeleceu, deu uns para apóstolos, outros para profetas, evangelistas, pastores, mestres, porque Deus levantou esses ministérios. Efésios 4:2 diz assim: para o aperfeiçoamento dos santos. Por que os santos têm que ser aperfeiçoados? A Bíblia diz: para a obra do ministério. Então a gente sempre, né, procura trabalhar com o entendimento de que não somos, nas palavras de um bom paranaense, gente que faz. Nós somos mais do que isso. Nós somos gente que faz os outros fazer. Além de fazer junto, é claro, porque temos a nossa parte. Porque o propósito, querido, dos ministérios que estão, né, como liderança da igreja é mobilizar o corpo para o serviço. Falamos na semana passada da preocupação que temos de que a gente fique terceirizando coisas que nos pertencem. E o que eu quero falar hoje, que ele diz respeito a você entender um pouco mais o que é a sua responsabilidade. Jesus diz em Marcos 16:15, ide e pregai o evangelho a toda a criatura. Ele diz: cada pessoa tem o direito de ouvir as boas novas do evangelho. E quem ele comissionou, querido, foi cada um de nós, para cumprir esse propósito de anunciar o evangelho. Você pode dizer amém? Em Mateus 28, né, no verso 19, o Senhor Jesus diz que nós devemos ir e fazer discípulos de todas as nações. E nós temos essa responsabilidade. Ministério, querido, é muito mais do que fazer aquilo que a gente quer. Algumas pessoas não entendem o que é serviço. O servo, ele faz a vontade do seu Senhor. E a gente sempre enfrenta essa resistência quando estamos tentando mobilizar os irmãos da igreja, desde tarefas simples, né? Precisamos de gente que ajude na recepção, no ministério com crianças. Sempre tem alguém que diz: mas eu não gosto de fazer isso. Como se o ministério fosse fazer só o que você gosta. Outros imaginam que o ministério ele conseguir alguma área, né, onde ele possa dizer: não, estou participando, fazendo algo. E querido, para nós ministério é algo muito mais abrangente. A missão que Deus deu a cada um de nós também não é apenas se envolver numa área de trabalho do culto ou dessa estrutura coletiva da igreja. Eu não creio que o ministério de alguém seja tocar, eu não creio que o ministério de alguém seja, né, apenas ajudar a cuidar ali das crianças. Isso tudo é uma parte do serviço que fazemos, mas o chamado principal de Deus para cada um de nós, que cada crente tem que cumprir, é a capacidade de se reproduzir, de gerar filhos no Senhor, de ganhar pessoas para Jesus, de cuidar dessas pessoas que ganhamos. Isso é responsabilidade de todos nós. Assim como, independente da sua vocação e profissão que você estabelece, né, eu sempre falando agora em especial aí aos adultos, aos já casados, nós não casamos e formamos família para exercer a profissão que exercemos. A profissão é parte da manutenção da família. Nós nos unimos para procriar, para multiplicar. E graças a Deus que essa ordem vem sendo obedecida desde o Éden, senão eu e você não existiríamos hoje. No reino espiritual, querido, também é a mesma coisa. Independente de funções que você possa ter de trabalho, o chamado principal de Deus, quando falamos da obra do ministério, é tocar pessoas, é evangelizar, ganhar pessoas para Jesus e cuidar bem delas. E eu quero centralizar a maior parte do que eu vou falar nessa noite, nessa direção. É lógico que parte disso se aplica às boas obras, né, ao testemunho, a outras áreas que fazemos, mas eu gostaria que nós caminhássemos com esse foco e esse entendimento de qual é o chamado de Deus para a vida de cada um de nós, para que possamos frutificar e brilhar, manifestar a luz do Senhor Jesus. Quando ele diz que somos a luz do mundo, nós temos aqui repetido várias vezes, não está falando que temos luz própria. Mas quando Paulo escreve também aos Filipenses, dizendo que somos como luzeiros no mundo, que resplandece no meio de uma geração corrupta, perversa, a Bíblia mostra, querido, que Deus nos levantou para ser referência. Deus nos levantou para apontar o caminho,
né? Eu acredito que a função principal dos exemplos que Jesus traz aqui da luz não é apenas uma atividade que pode ser feita, mas estabelecer principalmente essa questão de referência. Nós temos a responsabilidade de ser instrumentos de Deus para apontar o caminho para outros que ainda não estão no caminho. Você pode dizer amém? E esconder essa luz, querido, não é apenas falhar em relação a uma missão que te foi dada. É mais do que isso. É negligenciar a razão da sua existência. É comprometer, querido, o seu propósito. Eu quero que você vire para o irmão ao seu lado, né, e diga para ele, você é luz do mundo. Fala para ele, não esconda a sua luz. Alguns, querido, têm sido omissos demais. E nós precisamos entender, querido, a responsabilidade de não esconder a luz, mas de manifestá-la em nome de Jesus e para a glória de Deus. Amém? A primeira coisa que eu quero falar sobre a obra do ministério é que nós precisamos fazer uma distinção entre o que é o chamado geral, aquilo que se aplica para todo mundo, e o que é o chamado pessoal. Deus trata conosco dentro da coletividade, mas também de um plano personalizado. Deus trata conosco de forma bem pessoal e artesanal, e nós precisamos saber disso. É lógico, querido, que eu preciso falar de Jesus aonde quer que surja uma oportunidade. Eu preciso aproveitar bem as oportunidades, né, para com os que são de fora, como Paulo disse aos Colossenses. Mas nós precisamos entender, querido, que esse chamado de pregar, né, de cuidar de vidas através do discipulado, de firmá-las no Senhor por meio do batismo, ordem que recebemos da parte do Senhor, ele tem formas de ser realizado. Existe aquela questão de você procurar tocar as pessoas próximas e aproveitar as situações que vão surgindo. Mas nós temos um desafio maior, querido, de entender o que é o chamado de Deus para cada um de nós. Cada um tem uma função dentro do corpo de Cristo. Você pode dizer amém? Paulo, quando escreve aos Coríntios, ele diz que nós somos corpo de Cristo, mas individualmente somos seus membros. E os membros, querido, não são todos iguais, nem têm a mesma função. Então Paulo diz que a mão não pode desprezar o pé, o olho não pode desprezar a boca, cada um deles tem a sua importância e tem a sua função. Não adianta, querido, tentarmos funcionar no lugar errado. Por exemplo, você já tentou tomar uma sopa pegando a colher com o pé, com os dedos do pé? Sabe, querido, alguns que até não têm os braços têm que aprender a se virar nos 30, né, a dar um jeito de conseguir, mas não é o propósito, né? O pé tem uma outra função. E dentro do corpo de Cristo nós precisamos entender não só a questão de quais são meus dons, em quais ministérios eu me envolvo, isso é uma parte, né? Algumas coisas são mais evidentes. Eu sempre digo que se eu cantar é batalha espiritual. Nem demônio aguenta, irmão, eles fogem de tudo. Cada um... Era desnecessária essa concordância sua, tá bom? Eu posso falar mal de mim, o irmão não. Mas é verdade. Então, cada um de nós precisa entender esse aspecto. Agora, em relação, querido, mesmo a cumprir o que é básico e que todo crente deveria fazer, nós precisamos entender que Deus tem um plano pessoal para cada um de nós. Eu sei que já é difícil, querido, fazer os cristãos funcionarem no seu papel de pregar, ajudar a cuidar de pessoas, né, de discipularem. Outro dia um pastor falou, cara, se nós conseguirmos, está bom, não precisa nem ir além disso. Não, querido, Deus quer que cada um de nós possa ir além disso. Você existe por uma razão e para cumprir um propósito. E o que cada cristão tem que carregar dentro de si é esse senso de um destino profético, que Deus um dia estabeleceu. Talvez nos próximos meses a gente vai trazer uma palavra específica sobre isso, porque eu entendo que é uma verdade que tem que ser firmada dentro de cada um de nós. O Salmo 139 traz uma afirmação de Davi, ele diz, o Senhor escreveu cada um dos meus dias num livro, quando nenhum deles ainda existia. Querido, Deus não me conhecia antes da minha existência apenas porque Ele é onisciente. Ele, na sua onisciência, fez planos a meu respeito. Ele estabeleceu um propósito para mim. E há um sentido, querido, em cumprir o propósito da minha existência, que não é apenas conhecê-lo, mas viver para transmiti-lo, para comunicá-lo, para fazê-lo conhecido. E eu preciso, querido, entender que nesse plano, Deus estabeleceu um caminho que eu preciso trilhar. Eu não posso viver e agir como dono do meu próprio nariz. Em Tiago 4 ele diz, vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, negociaremos, ganharemos dinheiro, deveriam dizer, se o Senhor quiser e se vivermos. Nós precisamos sempre entender, querido, que há um plano,
há uma vontade estabelecida por Deus que normalmente não conhecemos. O livro de Provérbios diz que a vereda do justo é como a luz da aurora, vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Hoje eu conheço muito mais do que é o plano de Deus para a minha vida do que ontem, do que antigamente, mas ainda não conheço tudo. Mas mesmo sem conhecer, nós podemos caminhar numa atitude de sujeição, numa vida de oração, onde a gente saiba dizer: Senhor, eu quero viver para cumprir o teu propósito. Porque, querido, eu acredito que até o lugar onde você vai trabalhar, o curso que você, talvez decida fazer, são questões que nós precisamos deixar que Deus estabeleça definições. Porque Deus quer, querido, que na condição de sal e luz, cada um de nós esteja bem colocado estrategicamente em todos os segmentos da sociedade. Deus precisa de cada um de nós fazendo a obra do ministério onde estamos. As pessoas que têm a capacidade maior de evangelismo, querido, não são as que estão no ministério de tempo integral. Normalmente são pessoas que ainda estão se relacionando diariamente, uma boa parte do seu dia, com os não cristãos. E Deus precisa, querido, de pessoas em todos os níveis. Desde um José de Arimateia, que era um homem rico, influente, que vai a Pilatos conseguir o corpo de Jesus, o que nenhum outro tinha, talvez, a influência para conseguir. Como Deus também usa, você lê lá em 2 Reis, capítulo 5, uma moça dos filhos de Israel, que foi levada escrava pelos sírios numa batalha. De repente ela está diante do general da Síria, Naamã, que está na condição de lepra, e ela começa a falar do que Deus poderia fazer na vida dele, através do profeta Eliseu. Deus quer usar pessoas, querido, em todos os níveis. E o que nós precisamos entender é que nós vivemos para propagar o Evangelho de Jesus. E você, querido, talvez esteja lá realizando o seu trabalho, seja como um professor, um advogado, um vendedor, o que quer que seja, onde quer que você esteja trabalhando. Aquilo não é a sua real função. Você é um agente do reino de Deus, plantado lá, disfarçado sob o pretexto da sua profissão, para poder propagar a fé no Senhor Jesus e cumprir a razão da sua existência. Você pode dizer amém? Nós precisamos entender isso, querido. Porque há momentos onde nós só vamos fazer e cumprir o que são oportunidades que estão diante de nós, mas há momentos, querido, em que o que Deus quer trabalhar conosco é essa questão, esse aspecto do plano pessoal, personalizado. Em Atos, no capítulo 13, no versículo 2, a Bíblia diz que os líderes da igreja em Antioquia estão reunidos, jejuando, ministrando ao Senhor, e a Bíblia diz que de repente o Espírito Santo fala: separai-me a Paulo e a Barnabé para a obra a que os tenho chamado. Enquanto estavam em Antioquia, eles estavam pregando, ensinando, ajudando a cuidar de pessoas. Mas de repente o Espírito Santo diz: eu estou chamando eles para fazer uma outra coisa em outro lugar. E a igreja percebe que eles precisam ser liberados para cumprir esse chamado de Deus, e oram por eles e os enviam, os encomendam à graça de Deus. Em Atos 14, 26, a Bíblia fala que eles terminaram aquela obra, e ao terminar, eles voltam novamente para Antioquia, prestar conta de tudo que fizeram. Eles não existiam, querido, para fazer só aquela primeira viagem missionária, mas isso era parte de um chamado de Deus, que exigia que eles interrompessem outras atividades e na hora certa cumprissem aquilo que Deus tinha para eles. Agora, nós percebemos também que há momentos, querido, onde Deus estabeleceu algumas funções que só você pode cumprir. Não são questões que estão num patamar onde qualquer cristão pode realizar isso. Por exemplo, Atos capítulo 10 nos mostra um anjo de Deus aparecendo a Cornélio e dizendo: manda chamar em Jope a Simão, que tem por sobrenome Pedro, ele está no lugar tal, assim assado, porque ele vai dizer palavras mediante as quais será salvo você e toda a sua casa. Aquele era um momento onde Deus queria tocar na vida de um homem e de um grupo específico, usando a vida de um dos seus filhos também de forma específica. Aquela missão pertencia a Pedro e mais ninguém. Há momentos, querido, onde vamos perceber isso, por exemplo, em Atos, mesmo no capítulo 16, Paulo tenta, se você puder, abra lá comigo, Paulo tenta pregar o evangelho na Ásia, numa das suas primeiras viagens missionárias. E a Bíblia diz que o Espírito do Senhor não permitiu que ele fizesse isso. Atos 16, versículo 6. Percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia. Eu acho muito interessante isso. Deus não queria o evangelho na Ásia? Claro que queria. A Ásia veio a ser talvez o palco de maior expansão do ministério de Paulo depois. Mas aquele momento não era a hora de fazer isso. Não naquele lugar.
Versículo 8, tendo contornado Mísia, desceram a Troade. À noite sobreveio a Paulo uma visão, na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo, passa a Macedônia e ajuda-nos. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Embora Deus tenha dito para pregar o Evangelho a toda criatura, fazer discípulo de todas as nações, nós não vamos poder realizar isso individualmente. A maioria de nós, querido, né, isso é uma missão quase impossível, você ir a todas as nações e a toda criatura. Agora, nós precisamos entender que no exercício da igreja de ir a todas as nações e toda criatura, onde e quando Deus quer usar a cada um de nós. E mesmo se você não tem uma visão clara, né, porque alguns também passam a vida inteira, querido, esperando, né, para não dar nem o primeiro passo. Tem alguns que Deus nunca falou para ele fazer nada e a vida inteira ele espera. Irmão, às vezes minha oração é para Deus fazer comigo que nem Paulo. Eu digo, eu vou indo, se estiver errado, o Senhor me segura, me dá um tapa, me muda o caminho, mas até que Ele traga alguns detalhes, querido, eu quero fazer no mínimo a obra geral que nos foi confiada. Mas nós precisamos buscar o cumprimento desse plano. Naquela hora Deus não queria Paulo na Ásia, Deus o queria na Macedônia. E nós precisamos orar, querido, para que a vontade de Deus se cumpra na nossa vida. Você pode dizer amém? Há um destino profético para cada um de nós. Quando Jesus está diante de Pilatos, a Bíblia diz lá em João 18, 37, que Pilatos pergunta para ele, tu és rei? Jesus responde, eu para isso nasci e vim ao mundo. Eu gosto dessa resposta. Paulo diz que Jesus manteve diante de Pilatos a boa confissão, né? Eu para isso nasci e vim ao mundo. Nós precisamos entender, querido, que há um chamado de Deus e há um propósito para cumprirmos. Eu acredito que quando você está orando ali, que seja por uma promoção, ou por uma transição de trabalho, ou mesmo pelo emprego que não aconteceu, pelos seus negócios, o que mais nós precisamos buscar, querido, não é apenas a oportunidade material e financeira. É orarmos sempre, antes de tudo, para estarmos naquele lugar onde é o plano e o propósito de Deus. Eu vejo muita gente mudar, querido, na primeira proposta de transferência. Pastor, eu vou para tal cidade, lá vão me pagar o dobro, né? Já vi escola para as crianças. O camarada viu tudo. Eu pergunto, já sabe onde vai congregar? Não. Orou pelo menos pelo que Deus quer fazer através da sua vida lá? Não, pastor, isso Deus dá um jeito depois. Irmãos, nós normalmente não estamos perseguindo o que é a razão de Deus de nos levar a qualquer lugar. No livro de Esther, no capítulo 4, no versículo 14, Mardoqueu manda dizer a Esther, sua sobrinha, diz, quem sabe se não foi para um tempo como este, que chegastes ao reino. O que ele está dizendo? Filha, você não está aí à toa. Deus não te levantou e te promoveu essa posição de graça. Há um motivo pelo qual Deus quis que você estivesse aí. E nós precisamos buscar isso para as nossas vidas. Você pode dizer amém? Em segundo lugar, dentro da visão da obra do ministério, eu quero te dizer, e nas últimas semanas isso já tornou comum, inclusive nessa série de mensagens, Brilhe a vossa luz, alguns já perceberam, dos pastores, o segundo tópico sempre é juízo. Então eu quero que você vire para o irmão ao seu lado, diga para ele, haverá retribuição. Tudo aquilo que fazemos para Deus, ou deixamos de fazer para Deus, ou não fizemos do jeito que deveria, irmãos, vai ter retribuição. E nós não podemos perder essa visão, né, em momento nenhum. Porque, como falamos, querido, semana passada eu dei bastante base bíblica, então eu vou pular essa parte hoje. Mas o julgamento será em função das nossas obras. Não só de como seu coração estava, mas principalmente em função das suas obras. E nós não podemos relevar, querido, a importância das obras. Pega as cartas das 7 igrejas da Ásia no Apocalipse 2 e 3. Você vai perceber que uma das frases que Jesus mais repete, eu conheço as tuas obras. Eu conheço as tuas obras. Normalmente a abordagem dele, né, começa falando daquilo que as pessoas estavam fazendo, de forma correta ou errada. E nós precisamos entender que haverá recompensa de acordo com as nossas obras. Agora, a recompensa, querido, a retribuição, o julgamento, eu volto a dizer, alguns não conseguem mensurar a importância das obras. Mas eu quero te fazer a pergunta, quando você, querido, morrer, alguns acham que nunca vão morrer, vai ter aquela geração, quando Jesus, né, voltar e estiverem vivos, eles vão passar direto pela transformação. E desde que eu sou criancinha, eu ouço de alguém que acreditava que ia ser arrebatado e ainda não foi. Né? Nós não sabemos, isso pode acontecer amanhã, isso pode levar mais tempo.
Mas o que acontece, querido? Eu nunca vi, e olha que eu já tive, principalmente como pastor, já tive muito velório, já fiz muito serviço fúnebre. Eu nunca vi ninguém, né, quando o caixão está sendo conduzido ao lugar de sepultamento, eu nunca vi ninguém sendo acompanhado por um caminhão de mudança. Sabe por quê, querido? Você não leva nada dessa vida. Dá para dizer um amém, só para lembrar bem assim? A Bíblia diz que no viemos, nos voltaremos, vamos deixar isso, ninguém leva nada, querido, nem a roupa do corpo, absolutamente nada. Agora, qual é o nosso senso de trabalho e de realização na Terra? Normalmente é só, né? Alguns só conseguem sonhar com a sobrevivência, dizem, enquanto continuar vivendo, conseguir sobreviver, tá bom. Outros já dizem, não, eu quero construir algo mais, eu quero estabelecer um patrimônio, eu quero isso, eu quero aquilo. Mas a maioria de nós que trabalha em função daquilo que fica. Jesus diz, trabalhar e não pela comida que perece. Ele diz, a minha comida é fazer a vontade de Deus. Nós precisamos entender, querido, se já somos motivados a trabalhar pelo que fica, deveriam ser muito mais motivados a trabalhar pelo que é eterno. Porque em Apocalipse, no capítulo 14, no versículo 13, a Bíblia diz, bem-aventurados os que agora morrem, outra versão diz, dormem no Senhor, para que descansem das suas obras. E a Bíblia diz assim, porque as suas obras os acompanham. A única coisa que você vai levar dessa vida é o que você fez. Vai carregar consigo para a eternidade. Porque o que você fez, querido, determina a sua recompensa. E ninguém se engane, querido, mesmo de todos os que foram salvos, a nossa posição e a nossa condição na eternidade não será igual. O livro de Hebreus diz no capítulo 10, de alguns que foram martirizados por causa do reino, e diz assim que eles não aceitaram o seu livramento. Pela fé até podiam receber o livramento, como alguns na Bíblia receberam. Mas a Bíblia diz, não aceitaram o seu livramento porque visavam uma superior ressurreição. Quer dizer, na hora da ressurreição e da retribuição, alguns vão ser diferenciados num nível de glória diferente, por conta daquilo que fizeram, da forma como viveram, do que sacrificaram. A Bíblia fala o tempo todo, querido, de galardão, de recompensa. Outro dia eu estava conversando com um irmão, falando da importância de nos desprendermos do que é terreno. Ele falou, pastor, eu queria ser assim que nem o senhor, sem nenhuma ambição. Eu falei, não, irmão, você está enganado. Minha ambição é outra. Eu falei, eu sou muito ambicioso, eu só joguei tudo para o lado de lá. Eu quero ser rico para com Deus. Eu quero entesourar para o futuro. Agora, quando falamos, querido, que haverá recompensa pelas obras, eu acho que nós precisamos entender pelo menos 3 questões bem distintas. Em primeiro lugar, nós vamos ser julgados pela questão da negligência, por aquilo que não fizemos, pelo que deixamos de fazer. Você se lembra que Tiago diz que quem sabe fazer o bem e não faz, peca. Tiago capítulo 4. A Bíblia diz no livro de Ezequiel, e falando agora especificamente da responsabilidade de pregar o Evangelho, eu quero te lembrar, querido, que se não cumprirmos o que é o nosso chamado e a nossa responsabilidade dada por Deus, nós vamos responder por isso. Ezequiel capítulo 3, de 17 a 19, é um dos textos da Bíblia que mais traz temor ao meu coração nesse sentido. Ele diz assim, do versículo 17, diz assim, filho do homem, eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel. Da minha boca ouvirás a palavra e os avisarás da minha parte. Quando eu disser ao perverso, certamente morrerás, e tu não o avisares, e nada disseres para o advertir do seu mau caminho, para lhe salvar a vida, esse perverso morrerá na sua iniquidade, mas o seu sangue da tua mão o requererei. Mas se avisares o perverso, e ele não se converter da sua maldade e do seu caminho perverso, ele morrerá na sua iniquidade, mas tu salvaste a tua alma. Irmãos, há uma questão que a maioria dos cristãos já passou por isso. Às vezes você quer falar de Jesus, alguém quer te ouvir. E é tão gostoso quando o coração da pessoa está aberto. É tão gostoso quando existe um diálogo, né? Quando tudo isso pode acontecer sem nenhuma tensão, né? Sem nenhuma discussão, é ótimo. Mas muitas vezes nós deixamos de falar de Jesus para alguns, já imaginando, ele não quer ouvir isso, ele vai resistir isso, ele não vai aceitar, esse aí não vai mudar de vida. E muitas vezes, querido, nós somos omissos. O que Deus está dizendo, se você não conseguir salvá-lo, salva a sua pele pelo menos.
Porque se você não adverti-lo e ele morreu, eu vou requerer o sangue de você. Se você adverti-lo e ele não ouvir, agora é problema dele, mas você escapou. Nós seremos julgados, querido, pela nossa negligência em proclamar o Evangelho de Jesus. Nós não podemos ser omissos. Alguns acham que evangelizar é aquela questão que temos falado nas outras semanas, do opcional da vida cristã. Não é, querido. Em 1 Coríntios 9,16, Paulo diz assim: ai de mim, se não pregar o Evangelho. Ele diz: eu sei o que me aguarda depois. Eu preciso cumprir a minha missão. Então, nós não podemos, querido, negligenciar isso. Nós não podemos dizer: não, isso não é para mim, é para você. Aí eu não estou preparado, então você tem que buscar se preparar. No Senhor, se fortalecer em oração, aprender a palavra, né? É para isso, querido, que como igreja procuramos sempre estar capacitando e aperfeiçoando os santos. Mas nós temos uma responsabilidade a ser cumprida. Você pode dizer amém? Aí alguns pensam: não, eu não sou negligente, eu estou fazendo. E ele acha que só de fazer está tudo bem. A questão não é só dizer: não fui negligente, estou fazendo. Nós também seremos julgados pela forma como fazemos. Ou seja, você não pode fazer de qualquer maneira. Ezequiel 48:10 diz: maldito aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente. Eu falei: Ezequiel, acho que é Jeremias. Alguém confere aí para mim? Para anotar a referência certa e não dizer que a gente inventou nada aqui depois. Eu acredito, querido, que a maneira de fazer, ela define toda a diferença. Jeremias 48:10. Em 1 Coríntios, no capítulo 3, abra lá comigo nesse texto. 1 Coríntios, capítulo 3, no versículo 10, Paulo traz uma palavra de ensino e advertência sobre isso. Ele diz assim: segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele. E ele termina o versículo 10 dizendo assim: porém, cada um veja como edifica. Você pode repetir essa frase? Diga: porém, cada um veja como edifica. Então ele está dizendo: olha, o fundamento está colocado. É Jesus. Sabemos que não há salvação no sem Jesus. Depois de Jesus, o que vai ser construído na vida de cada um, ele diz: cada um veja como edifica. Aí ele diz o seguinte, versículo 11: porque ninguém pode lançar outro fundamento, além do qual já foi posto, qual é Jesus. 12. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, manifesta se tornará a obra de cada um. Pois o dia, está falando do dia do juízo aqui, o dia demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo. E qual seja a obra de cada um, o próprio fogo provará. Se permanecer a obra que alguém sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão, recompensa. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo, todavia, como que através do fogo. Ou seja, ele vai ter perdas, ele não vai ter o galardão. Vai entrar, como o pastor José Rodrigues disse ontem aqui, sapecado pelo fogo, né? Salvo, chega lá, mas sem recompensa. Querido, nós precisamos entender que há uma forma de edificar. Ele disse: se você edifica aqui, né, constrói, levanta um edifício de ouro, prata ou pedras preciosas. Ele não está falando apenas sobre a excelência do prédio, mas ele está falando de algo que resiste ao fogo. Que fogo? O fogo de Deus, porque é Ele que vai julgar as nossas obras. Ele diz: se sobreviver ao fogo, aleluia. Ele diz: mas se você levantar um barraco de madeira, feno, palha, a hora que o fogo vier, sobrou só cinzas. Então, querido, nós precisamos entender que há uma forma de fazer. Por exemplo, eu acredito que o nosso trabalho e a obra do ministério deve ser fruto de paixão, não só de obrigação. Às vezes parece que Deus tem que ficar lidando com a gente para a evangelização do mundo, que nem a gente tem que lidar com os pré-adolescentes em casa para fazer alguma tarefa. Você tem que falar o tempo todo, ficar empurrando, cobrando, né? E quando a gente sai fazer o que já tinha que ter feito, a gente ainda sai de cara amarrado. Tem que fazer, né? Fazer o quê? Querido, eu creio que Deus quer nos levar a um lugar de entendimento, que nossas obras deveriam ser apenas uma extensão da nossa paixão, do nosso amor por Ele. Jesus diz para Pedro em João 21, de 15 a 17, por 3 vezes Jesus diz: Pedro, você me ama? Sim, Senhor, eu te amo, então apacenta minhas ovelhas. Pedro, você me ama? Amo, então apacenta as minhas ovelhas.
Eu acredito que o nosso trabalho no Senhor deve ser uma expressão do nosso amor. Porque quem ama ao Senhor trabalha. Você pode dizer amém? Nem todo trabalho é uma expressão de amor. Mas onde há amor pelo Senhor, vai haver a manifestação do amor pelo trabalho. Alguns que estão girando na engrenagem seca. Em Apocalipse, no capítulo 2, numa dessas cartas à igreja da Ásia, quando o Senhor fala com a igreja de Éfeso, a igreja que abandonou o primeiro amor, eles eram bons no trabalho, mas o trabalho deles não refletia necessariamente isso. Apocalipse 2:2 diz assim: conheço as tuas obras, o teu labor, como a tua perseverança. Né? Deus já começa dizendo: olha, eu sei que vocês trabalham, vocês são daquele sua camisa, bota a mão na massa, arregaça a manga, vão trabalhar, vocês perseveram nisso. E diz: mas eu tenho contra ti que abandonaste o primeiro amor. Deus está dizendo que eu quero é que você volte à prática das primeiras obras, de quando esse trabalho era de fato uma expressão de amor. Então, não é apenas também fazer, querido, a forma com que fazemos determina toda a diferença. O que fazemos para o Senhor deve expressar a melhor qualidade. Você pode dizer amém? Agora, em terceiro lugar, querido, não é só a questão da negligência, ou não fazer, não é apenas fazer da melhor forma possível, mas eu creio que nós precisamos entender o que Deus espera de nós. Alguns imaginam que para ter um galardão, ele tem sempre que fazer mais do que o outro, para ter um galardão maior. E alguns parecem que vivem sempre numa competição. Eu vi uma história de um pastor, o próprio pastor que vivenciou isso. Ele disse que desde o início do ministério dele, ele carregava um livro, né, onde ele anotava o nome de todas as pessoas que aceitavam Jesus, quer pessoalmente ou nas reuniões dele, e ele foi enchendo aquilo de nome. Quando já passou de 1000, ele começou a se sentir um bom evangelista. Né? Quando passou de 5.000, ele disse que ele ergueu o nariz um pouco. Depois de 10.000 nomes registrados, ele já era o cara, e ele soube de uma conferência que aconteceria nos Estados Unidos, envolvendo evangelistas, e um dos preletores era o Billy Graham, um dos maiores evangelistas de expressão aí da nossa época. E ele, todo feliz, se dirigiu para lá. Ele está sentado, esperando o momento em que o Billy Graham vai ser introduzido a falar, e ele está do lado de um velhinho, um senhor de idade. Ele imagina esse aí com esse cabelinho branco, deve ter uma história daquelas. E ele começa a falar do tanto de alma que ele já ganhou para Jesus e do livro que ele carregava consigo. E ele começa a falar que já tinha passado da marca das 10.000 almas. Diz que o velhinho deu a mínima. E ele se sentiu muito mal com aquilo. Ele foi: esse cara deve estar tão na frente, né, que o que eu estou me orgulhando aqui não fez nem cócega. E ele falou: olha, eu vi que o senhor não se importou, não se empolgou muito com isso. Eu achei que eu tinha uma marca e tanto, um número e tanto. E o senhor deve ter ganhado muito mais gente para Jesus. Ele disse: não, ganhei não. Ele disse: quantas almas o senhor ganhou para Jesus? Ele disse: que eu me lembre uma. E ele disse que ficou tão indignado, porque ele falou: esse cara não tem motivo nenhum de ter orgulho de dizer que está fazendo mais. Na cabeça dele pensou: isso é um tapado. Né? Ele diz: e o que o senhor está fazendo aqui numa conferência como essa? Ele diz: eu levei o Billy Graham Jesus. Eu falei: que lugar precioso para ele sentar, que pessoa maravilhosa para ele iniciar uma discussão dessa. Mas eu não creio que isso é acidente, eu creio que isso é uma conspiração divina. Sabe, eu acredito, querido, que nós não precisamos viver numa competição de quem faz mais, porque nós seremos julgados não pela quantidade que fizemos. Em Mateus, no capítulo 20, Jesus conta uma história. E antes de contar a história de Jesus, eu vou contar a minha. Eu contei de manhã, lembrei disso agora. Eu vi essa história muitos anos atrás, eu estava no início do ministério, ela trouxe muito temor ao meu coração, e ela ainda me ajuda até hoje. É a história, vamos falar de história, vamos chamar aqui de uma fábula, de uma irmã que morreu, foi para a glória, e quando ela foi conduzida pelo anjo, né, que a recebeu, para receber lá o seu galardão, ela disse que estava toda ansiosa: depois de tudo que eu fiz para Deus, qual é a minha recompensa? E no fim, quando o anjo apresentou que era o galardão, a recompensa dela, ela ficou um pouco frustrada, era um Fuscão 69. E ela ficou um pouco sem graça, ela falou: mas depois de tudo que eu fiz, só isso, deve haver um engano. O anjo diz: olha, no céu não tem engano. Eu sei que também não tem Fusca 69, tá? Mas alguns, o pastor teve uma visão do Fusca, alguns já aumentam a história depois.
Ele diz, no céu não tem engano, o que você fez foi registrado, sua recompensa está aí. E ela ficou um pouco assim, sem graça. Depois de um tempo, o anjo passa e encontra aquela irmã dando uma lustrada no fuscão, subiando um hino, feliz. E diz para ela, eu vejo que você mudou de opinião, mudou de ideia a respeito da sua recompensa. Foi depois que eu vi meu pastor andando de bicicleta, né, eu estou feliz. Queridos, nenhum de nós vai ter o galardão pela posição em que estava ou pelo tanto que fez. Em Mateus, no capítulo 20, do versículo 1 ao 15, eu vou resumir, não vou ler tudo. Jesus diz o seguinte, que um certo homem saiu contratar trabalhadores para trabalharem na sua vinha, na sua lavoura. Ele pegou alguns no início do dia que trabalharam 12 horas, o dia inteiro, das 6 da manhã às 6 da tarde. Mas enquanto aqueles primeiros estavam trabalhando, ele foi saindo contratar mais trabalhadores. Outros trabalharam 11, 9 horas, o tempo vai diminuindo. E ele até o fim do dia ainda estava contratando trabalhadores. Alguns trabalharam 1 hora só. Jesus deixa bem claro na parábola que quando ele chamou os primeiros para trabalhar as 12 horas, ele diz, vai trabalhar que eu vou lhe pagar um denário. O denário, querido, era o pagamento de um dia de trabalho de um trabalhador normal. Era o normal, o que normalmente cada um recebia por um dia de trabalho, ele diz isso. Só que na hora de fazer o pagamento, ele chama primeiro os últimos trabalhadores. E mesmo aqueles que trabalharam 1 hora, 3 horas, eles ganham um denário. Então os que trabalharam às 12 começam a encher de esperança e dizer, quando chegar a nossa vez, nós vamos ganhar mais. Mas eles ganharam o mesmo denário. E Jesus diz que eles ficam indignados, você está igualando a gente aos que trabalharam menos. Ele diz, não é isso que eu combinei com você. Esse texto tem gerado alguma controvérsia quando falamos de galardão, porque alguns querem dizer, não, no fim Deus vai nivelar todo mundo e a recompensa é a mesma. Querido, isso não só é contrário a todos os outros textos que ensinam a respeito do galardão, como seria algo que você pode, sem dúvida nenhuma, chamar de injusto. E Deus não é injusto. Outros, para tentar resolver o dilema do galardão, pegam essa parábola e dizem, não, isso não é recompensa do trabalho, isso é o galardão de salvação. Irmãos, isso também é um absurdo, porque eles estão recebendo em troca do que fizeram, e salvação não é por obras. O que esse texto me ensina? Que a nossa recompensa não depende de quanto cada um de nós fez, mas depende da fidelidade em ter feito aquilo que fomos chamados a fazer. Alguns Deus chamou para fazer mais, outros Deus chamou para fazer menos. Se cada um for fiel em fazer aquilo que foi chamado, a sua recompensa será a mesma. Eu imagino, querido, que no dia do tribunal de Cristo nós vamos ter grandes surpresas. Talvez venha um desses grandes evangelistas da atualidade, como Benny Hinn, Reinhard Bonnke, que reúne multidões, e depois que a gente vê eles receber o galardão, a gente diz, esses aí são insuperáveis. E às vezes vão vir alguns irmãozinhos que eu acho que vão trazer muita surpresa. Eu vi um pastor uma vez contar que ele imagina que no tribunal de Cristo, o Senhor vai chamar um irmãozinho simples que ninguém conhecia lá do Nordeste, que coincidentemente era um nome comum, Severino. E diz que depois de chamar lá o grande evangelista, Jesus vai dizer, Severino, se apresente. E ele diz, eis-me aqui, Senhor. E o Senhor, falando a linguagem dele, dirá, Severino, o que você fez? Ele vai dizer, Senhor, aquelas 20 almas que tu me confiaste por lado de lá do rio Mossoró, nenhuma delas se perderam, estão todas aqui. E talvez a gente seja surpreendido por alguém que cuidou muito bem dessas 20 almas que ganhou, dizendo, eu fui fiel àquilo que o Senhor me pediu. Querido, nós precisamos entender o que Deus espera de nós. Se Deus quiser que você ganhe 3 almas em toda a sua existência, isso não te coloca inferior a um grande evangelista. O que você precisa entender, querido, é que você tem que fazer o que Deus espera que você faça. Você será julgado pela negligência, mas para escapar desse juízo não é só não fazer. Tem que fazer direito, com qualidade, e tem que fazer, querido, o que deve ser feito. Porque alguns de nós, às vezes queremos fazer até mais do que é para ser feito, mas não estamos cumprindo o que é o nosso chamado. Então, eu quero que o seu coração, querido, com toda essa carga de ensino também, sempre falando de recompensa e juízo, possa andar no temor do Senhor. E para terminarmos, eu quero falar um pouco sobre a questão de intensidade.
Porque sabe, querido, nós somos parte de uma geração que eu particularmente acredito, nós saímos de um extremo para o outro. Quando eu era criança, irmão, todo mundo só pensava em trabalho dentro da igreja. Era atividade a dar com pau, mesmo que não prestasse para nada, a gente tinha que fazer alguma coisa. Eu não creio que a gente tem que ter essa teimosia. Jesus diz, o ramo que não dá fruto, a gente corta. Não pode sugar energia. Tem coisas que tem que ser interrompidas. Mas a igreja, em nome de todo esse movimento da adoração, que é da parte de Deus, é digno, é legítimo, nós começamos a aprender outras verdades. Não adianta também só correr, não ter tempo com Deus. E nós somos a geração Maria, que tem que, o tempo todo ouve, tem que estar aos pés do Senhor, mas que não quer mais trabalhar. Nós estamos virando uma geração preguiçosa. Querido, nunca, desde pequenininho, olhando, examinando a igreja, eu vi uma geração tão indiferente, não só a responsabilidade de evangelismo do lado de fora, mas a se envolver com as questões da igreja, como na nossa época, no nosso tempo. E eu acredito que nós temos perdido de vista, querido, algo ligado à intensidade. Porque a maioria, de alguma forma diz, pastor, eu não quero muito trabalho. Eu falei de manhã, eu lembro de um irmão que pastoreamos numa das igrejas do interior, que ele fazia uma oração que sempre foi um mistério para mim. Eu nunca entendi, mas aquilo virou até motivo de brincadeira. Ele, em muitas das suas orações, dizia, Senhor, dá-nos muito sossego. Ele sempre queria o tal do sossego. E sabe, querido, talvez alguém diga, pastor, o senhor está exagerando a leitura, o senhor é um hiperativo, ligado no 220, no trifásico, o que seja, mas eu fico olhando para a palavra de Deus, querido, e eu não consigo pensar, quando estamos falando da obra do ministério, de trabalhar para Deus, em fazer isso de qualquer forma, em fazer corpo mole, empurrar com a barriga, como você quiser chamar. Porque sempre que a Bíblia fala de trabalho, principalmente do trabalho para o Senhor, ela fala de intensidade. Abre aí em 1 Coríntios, capítulo 15, no versículo 58. Paulo faz uma afirmação que não pode ser ignorada. Ele diz, portanto, meus amados irmãos, sede firmes, diga comigo, firme. Fala para alguém ao seu lado, se você não tiver firmeza, você não vai fazer o que tem que ser feito. Depois ele diz assim, sede firmes, ele diz inabaláveis, diga comigo, inabaláveis. Fala para o irmão ao seu lado, não se deixa abater. Sabe, querido, é fácil a gente desanimar no trabalho do Senhor. Paulo diz que nós temos que fazer, não nos cansar de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos. Muitas vezes a gente se deixa abalar por muitas coisas, mas a Bíblia diz que em matéria de trabalho você tem que ser inabalável. Agora olha o que ele diz, e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Diga comigo, sempre abundantes. Irmãos, quem acha que isso é pouco trabalho? Firmes, inabaláveis e sempre abundantes. Ele está dizendo, gente, não deixa a peteca cair, na linguagem dos antigos. Ele diz, vamos lá, bola para frente que atrás vem gente. Nós temos que ter firmeza, a gente não pode deixar ser abalável, nós temos que ser abundantes, nós temos que ser intensos. Sabe, querido, eu sei que precisa haver um equilíbrio, porque existe aquela geração workaholic que não sabe o que é descanso. Jesus, num determinado momento, para os discípulos e diz, vocês não estão com tempo nem para comer, vamos descansar. Você precisa, querido, de um descanso físico, às vezes você precisa de um descanso mental e emocional. Deus, desde o início, diz, eu quero que vocês trabalhem, mas um dia na semana vocês dão uma respirada. Então, eu não quero parecer que eu estou falando contra isso, querido. Há algumas questões, muitos no ministério, e a gente bate muito contra isso, negligenciam demais, por exemplo, a família. E Paulo diz, se você não sabe cuidar bem da sua casa, você não pode governar a igreja de Deus. Então, de vez em quando, a gente sempre tem que frear alguns e dizer, cuide da sua casa, tenha tempo para a sua família. Então, eu não quero que você entenda mal o que eu vou falar. Mas, por outro lado, nós somos a geração, querido, que inventa a necessidade de ter tempo para tudo quanto é tipo de lazer e entretenimento. Mas depois a gente diz que não tem tempo para Deus. Nós temos gente assim, ganhou uma alma para Jesus e descansa mais 15 anos daquele trabalho todo que ele teve, não faz mais nada. Irmãos, eu não consigo conceber isso. Porque em Apocalipse 14, 13, a Bíblia diz, bem-aventurados os que agora morrem no Senhor, para que descansem das suas obras. Sabe quando você vai descansar de fazer obra de Deus, irmão? Quando você for promovido para o céu. Não tem aposentadoria aqui no reino de Deus. Nós precisamos, em Miqueias 2,10, é um texto que eu cito sempre, ele diz aqui, não é aqui o vosso descanso. Irmãos, eu não estou falando apenas da correria,
Mas eu estou falando de firmeza, de intensidade. Sempre estamos fazendo algo para o Senhor, de sempre estamos produzindo frutos. Tem uns que de vez em quando são avivados, ele sai, faz algo, daqui a pouco mais 10 anos sem fazer nada. Nós temos que ter intensidade. Eu prefiro que ele diminua o meu padrão de vida, trabalhar e estudar um pouquinho menos, e levar mais a sério as coisas do reino, porque o resto da minha eternidade vai ser determinado por isso. Então você não precisa necessariamente se esgotar, mas você pode se reorganizar. E nós podemos e devemos parar de trazer tanta desculpa. Porque, querido, quando eu falo de intensidade, eu acredito que a obra do ministério é tempo integral. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 2, para não parecer heresia, Paulo diz, prega a palavra a tempo e fora de tempo. Ele diz o que você julga que é a hora e quando você julga que não é a hora. Por quê, querido? Você pode estar em algum lugar pensando, hoje não é dia de trabalhar, e Deus colocar alguém na sua frente para que você fale de Jesus. E nesse momento você tem que ser sensível a isso. Você pode dizer amém? Então, o que eu estou dizendo, querido, não é toda hora caçar atividade, mas é estar antenado, é estar disponível. É dizer, Deus, eu quero ser usado pelo Senhor em qualquer hora, em qualquer momento. As minhas melhores experiências, querido, com os dons do Espírito Santo. Nós começamos na terça passada, eu queria convidar e abrir aqueles que têm interesse disso aqui na igreja, participar da nossa escola bíblica na terça. Começamos a falar sobre o Espírito Santo, sobre os dons. É muito precioso isso. As minhas melhores experiências com os dons do Espírito não são na igreja. A maior parte delas aconteceu numa rua, num restaurante, no avião, no aeroporto, em algum lugar, porque nós temos a oportunidade de tocar pessoas. Você pode dizer amém? Agora, ao fazer isso, querido, eu acredito que nós temos que cada um tem que dar o máximo de si. Paulo diz, eu fiz-me de judeu para ganhar os judeus, eu fiz-me de gentil para ganhar os gentios, eu me fiz de fraco para ganhar os fracos. Ele diz, eu faço de tudo para tentar salvar alguns. Eu acho que isso é dar o melhor de si. É você entender, querido, que o propósito que Deus tem para a sua vida é algo mais sublime do que qualquer outra coisa que você faz. Cumprir o propósito da minha existência aqui, querido, é o que eu tenho de mais importante na vida. Paulo diz, em nada, Atos 20, 24, considero a minha vida como preciosa, contanto que complete a carreira e o ministério que recebi de Jesus nosso Senhor. Ele diz, eu morro por isso, mas eu vou fazer o que eu fui chamado a ser feito. Irmão, não estou dizendo que você não tem lazer, que não tem entretenimento. Alguns a gente tenta tirar de um extremo, ele corre para o outro. Não, o pastor diz que mal é mal eu posso respirar. Eu não estou dizendo isso, querido. Mas estou falando de paixão, de você entender que o que de mais importante Deus te confiou a fazer, querido. Caminhar de forma digna no Evangelho, cumprindo o seu propósito, cuidando primeiro dos da sua casa, obviamente, dos de perto, mas eu tenho que cumprir o propósito. E eu não consigo pensar de outra forma, porque alguns, queridos, são numa condição. Eu quero terminar com um versículo. Abre esse texto, é o último texto que nós vamos ler. Segunda Epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 8. Muitos estão, nas palavras do apóstolo Pedro, inativos e infrutuosos. Ele diz assim, porque essas coisas existindo em vós e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos, diga comigo, inativos. Ele diz nem infrutuosos, diga infrutuosos, no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Querido, essa tradução, ela ainda expressa de forma mais polida o que Pedro, assim, de maneira bem requintada, já falou. Eu fui fazer uma consulta no Léxico da Concordância de Strong sobre qual é a palavra que foi usada no original grego e o seu significado, a palavra grega que foi traduzida para inativo. A palavra grega traduzida aqui como inativos é argos, e ela significa livre de labor, em lazer, preguiçoso ou evitando o trabalho que deve realizar. Não é só evitar trabalho, mas o trabalho que deve realizar. Eu acho assim que Pedro usar o termo, né, a tradução que aparece aqui na linguagem de Pedro, inativo, ficou tão polido que quase nem mexe com a gente. Mas Deus está dizendo que você não pode ser preguiçoso, nem infrutuoso, infrutífero. Ele diz que você não pode querer estar só em lazer quando é hora de trabalhar. Porque não pode só trabalhar e não ter descanso, que alguns só querem ter descanso. Alguns inverteram a lei de Deus. 6 dias descansarás e ao 7º trabalharás.
E a nossa produtividade para Deus, querido, é limitada demais e nós temos cada vez mais desculpa. Querido, um dia eu vou estar diante do Senhor. Eu não quero chegar de mão vazia e nem dizendo desperdicei minha chance. Eu só tenho essa vida para construir algo para a eternidade. Eu quero fazer o melhor para Deus. Eu quero te encorajar a aproveitar bem a sua vida para fazer o melhor para Deus. Porque no dia do tribunal das recompensas eu quero sorrir para você, te aplaudir e dizer valeu a pena eu ficar no seu pé. Eu também quero que lá você me diga muito obrigado. Às vezes dá um trabalho de convencer a fazer o que tem que ser feito. Algo, querido, sobre o ministério, que eu acredito nessa noite muitos devem entender. Eu creio que quem não trabalha, que não faz a obra do ministério, ou é uma luz escondida, ou já é alguém que a lâmpada está apagada. Quando nós começamos essa igreja 5 anos atrás, nós começamos debaixo de uma palavra muito clara de Deus. Foi uma experiência assim muito única que eu tive com o Senhor. E o Senhor disse, eu vou te dar uma caverna de Adulão. Essa foi a primeira palavra que Deus falou a respeito da igreja. A Bíblia diz que Davi, fugindo de Saul, se esconde nessa chamada caverna de Adulão. E a Bíblia diz que vieram a ele os levianos, os amargurados de espírito, os endividados, só gente boa. Assim como Davi fugia de Saul, cada um estava fugindo de alguma coisa também. Ou da dívida a ser paga, ou de um problema não resolvido, né? Gente que na condição de leviano aprontou e estava fugindo de pagar o que devia. E durante muito tempo a gente pensava e olhava para a igreja nos primeiros anos, a gente precisa ser um lugar que restaure as pessoas espiritualmente. Quem é leviano pode continuar leviano, tem que andar no padrão de Deus. A igreja é um lugar que restaura as pessoas emocionalmente. Os amargurados de espírito têm que ser curados, precisam de perdão, né? Os endividados têm que sarar as suas finanças, têm que dar a volta por cima. Nós queremos vê-los prosperar. E a gente bateu muito nessas 3 teclas. Mas, há um tempo atrás, o Senhor nos trouxe uma palavra cobrando que o grande propósito da caverna de Adulão, não é fazer o amargurado de espírito ser curado por dentro, não é fazer o endividado prosperar e pagar suas contas apenas, não é colocar o leviano no caminho direito da palavra de Deus. Aquela caverna de Adulão, o lugar onde Davi reuniu essa gente boa toda, foi um lugar onde Deus fez uma coisa tão extraordinária. Esse pessoal se tornaram, cada um daqueles homens levianos, amargurados, eles juntos se tornaram os valentes de Davi. Um dos maiores exércitos, em termos de conquista, que a história da humanidade já conheceu. Homens que a Bíblia descreve fazendo façanhas assim inacreditáveis. Pela primeira vez, depois de centenas de anos, Israel possuiu, com esses homens debaixo da liderança de Davi, a totalidade da terra prometida. E Deus começou a falar, querido, que o que Ele quer fazer aqui não é apenas tirar o endividado da dívida, o amargurado de espírito das suas amarguras. O que Deus quer fazer com cada um de nós, querido, é nos transformar num exército que vai realizar grandes conquistas para o Senhor. Que vai estender, querido, a possessão do reino para toda parte, até que a gente conquista aquilo que é o plano e o propósito de Deus para nós. E a ideia de restauração, para muita gente que já esteve mais envolvido no ministério do que está hoje, é dizer eu abandonei, eu desisti, eu me machuquei, eu parei, é sempre pensar assim, eu preciso me consertar com Deus e só. A palavra que Deus tem trazido ao nosso coração sobre restauração, querido, é mais do que você e Deus se acertarem. E Deus nos chamou a atenção para Sansão, que durante a maior parte da sua vida brincou com Deus, não fez o que deveria. Mas no fim da sua vida ele faz uma oração. Isso mostra o arrependimento que ele tinha de ter desperdiçado os seus anos. Ele diz a Deus, me dê uma última oportunidade. Porque qual era o destino profético de Sansão, querido? Um anjo de Deus aparece aos seus pais, à sua mãe, antes dele nascer, e diz, olha, ele vai livrar Israel da mão dos filisteus. Ele existia para julgar os filisteus que eram quem os oprimiam nessa época. E naquele momento, quando ele está, né, no templo de Dagon, o Deus deles, eles estão zombando dele, da conquista, ele está lá já cego, amarrado, sendo humilhado, ele faz uma oração e ele pede a Deus uma última oportunidade de vingar os filisteus.
E a Bíblia diz que quando o Senhor o move, a derrubar aquelas colunas principais do templo, ele matou mais filisteus no dia da sua morte do que em toda a sua vida. Ele estava dizendo: Deus, não existe mais razão de eu continuar vivendo se não for cumprir o seu propósito. E sabe o que eu acredito, querido? Que a verdadeira restauração é quando eu e você chegamos ao lugar de cumprir o nosso destino profético, de fazer aquilo que Deus nos confiou, aquilo que Deus confiou a você, que Ele diz, só você pode fazer. Tem muita gente que acha porque tropeçou, porque um dia desanimou, desistiu, não serve mais. Eu acredito, querido, que quem erra tem que ser confrontado. Eu gosto da atitude de Paulo, de dizer, na hora que Barnabé quer levar o João Marcos na segunda viagem missionária, Paulo diz, não vai não. Teve a chance, na primeira abandonou a gente na metade, não vai não. Tem muita gente defendendo só Barnabé nisso. Agora, nós também precisamos de um Barnabé, que depois de João Marcos aprender a sua lição, que não desista dele. Lá na frente, Paulo diz, Marcos me é útil para o ministério, ele não foi banido para sempre. Eu acho que tem que ser confrontado pelo erro, tem que ser corrigido, mas, querido, nós precisamos entender que existe algo a respeito do que Deus chamou eu e você para fazermos. Paulo escreve aos Romanos e diz, os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Não importa a besteira que você fez, talvez isso te roubou credibilidade, talvez isso te impeça de fazer tudo, mas, querido, Deus, quando te chamou a fazer alguma coisa, Ele sabia tudo que você ia fazer. Eu não sei você, querido, mas eu me sinto o máximo quando eu penso no que Deus me confiou. Ele colocou o nome dele, a reputação dele em jogo ao me confiar o ministério. Eu não posso olhar para tudo isso e dizer, não vou te honrar. Querido, eu vou ralar minha vida inteira. Eu vou fazer tudo que eu puder. Mas um dia eu quero entrar no céu, querido, sabendo que eu não apresentei desculpas para não cumprir o que era o meu chamado e a razão da minha existência aqui. Eu quero que a gente termine nessa hora orando. E alguns de vocês talvez seja suficiente só orar aí no seu lugar, dizendo, Deus, eu não quero ser inativo. Eu não quero negligenciar o trabalho que deve ser feito. Eu não quero ser preguiçoso. Eu não quero estagnar. Eu quero ser firme, inabalável, sempre abundante. Eu quero ser intenso em relação ao trabalho no seu reino. Mas mais do que isso, querido, eu gostaria que nós orássemos dizendo, Deus, eu quero viver o destino profético que o Senhor traçou para a minha vida. Eu quero estar no lugar do seu chamado. Eu quero fazer aquilo que o Senhor espera que eu faça. Eu quero cumprir a tua vontade. Eu gostaria que todos nós orássemos por isso. Mas de manhã nós tivemos um momento, eu senti muito a graça de Deus aqui, muito forte. E eu sinto a parte de Deus, nem sempre a gente tem que repetir o que aconteceu numa reunião, mas eu sinto no meu espírito que Deus quer fazer, se não mesmo, algo mais intenso agora à noite. Alguns de vocês que já estiveram no ministério e hoje não estão mais funcionando, nem da forma como funcionaram, ou talvez nem como deveriam funcionar. Alguns de vocês talvez desistiram de um chamado específico. Talvez por um problema seu, porque você falhou, talvez porque falharam com você, talvez porque você tentou e não aconteceu. Eu não sei, querido, a lista pode ficar aqui muito grande. Mas você sabe que Deus tem um plano definido e um propósito. E de alguma forma isso foi sepultado e precisa ser ressuscitado. Querido, quando o poder de Deus vem tocar alguém e fazê-lo nascer de novo, nunca é só para aquela pessoa escapar do fogo do inferno. Deus sempre pensa que o resultado final é trabalho. Ezequiel é levado pelo Senhor diante de um vale de ossos secos. Deus diz, esses ossos podem viver, diz Senhor, tu sabes. É a resposta mais evasiva da Bíblia. Ele diz, o Senhor sabe, eu não quero me pronunciar sobre isso. O Senhor diz, profetiza. Chama a manifestação do sopro do Espírito sobre eles. E a Bíblia diz, querido, que um rebuliço começa a acontecer, aqueles ossos começam a se juntar cada osso ao seu osso, ao devido lugar, começa a aparecer os músculos, a pele, se estende sobre eles, se enchem de carne. E de repente se levanta só um monte de gente nascida de novo para Deus? Não, a Bíblia diz, um exército foi colocado em pé. O grande propósito de Deus, querido, é levantar um exército nessa terra que estabeleça o seu reino, que cumpra o seu propósito, que esvazie o inferno e povoe o céu. Tudo que Deus vai fazer na minha e na sua vida precisa terminar com eu e você trabalhando para levar isso para outros. Paulo diz, a consolação com a qual eu sou consolado, eu consolo os outros. Tudo que Deus faz na minha e na sua vida, querido, tem um propósito final, nos levantar como um grande exército para servi-lo, para cumprir a obra do ministério. E nós não podemos negligenciar isso.
Eu creio que nessa noite, querido, alguns de nós precisamos do mesmo posicionamento de Isaías. Isaías capítulo 6, quando ele ouve a voz do Senhor dizendo: a quem enviarei, quem há de ir por nós? Alguns dizem, é o momento que ele foi chamado para o ministério. Não creio, querido, ele já estava no ministério. Desde o capítulo 1 você vê ele profetizando, confrontando pessoas. Ele já estava fazendo a obra de Deus. Eu creio que nesse momento ele tem uma nova percepção. Ele entende de uma forma mais profunda o que Deus quer. Ele sente que ele tem que ir para um outro nível. Ele percebe que há necessidade de uma entrega maior. Então ele diz: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Eu creio que alguns de vocês precisam dizer de novo isso para Deus: eis-me aqui, envia-me a mim. Eu creio que há pessoas que enterraram o seu chamado ministerial. E dessa vez, querido, estou indo além de falar da responsabilidade de ganhar almas e cuidar bem delas, o que todo crente tem que fazer. Deus te chamou para fazer muito mais, e de alguma forma você tem enterrado isso. Eu não quero que você fique só no seu lugar. Pastor, isso expõe a gente, é isso mesmo que eu quero fazer. Mas não é diante da igreja, é principalmente diante do reino do Espírito. Você dizer: eu vou romper com a minha inatividade, eu quero pegar o caminho de volta. Isso não significa que talvez amanhã você já esteja 100 por hora na estrada fazendo tudo que tem que ser feito. Mas que você está decidido a pegar o caminho de volta. Que você diz: Deus, eu não quero uma restauração pela metade. Eu quero viver o propósito e o destino profético que o Senhor tem para mim. Eu quero cumprir o meu chamado. Eu quero que isso seja a essência, de toda a minha realização. Eu quero que nessa hora a gente se coloque num momento de oração em Deus. Não me importa como você vai fazer isso, você prefere fazer sentado, de pé, de joelhos. Mas eu gostaria que aqueles que sentem que essa noite não é só um tempo de ensino. Você sabe que o Espírito Santo está mexendo dentro de você, talvez até você não consiga nem entender, você esteja tentando explicar, não é bem assim, é isso ou aquilo. Eu quero te dar a liberdade de sair do seu lugar, de vir aqui à frente, de ter um tempo diante do Senhor, onde você diga: eu quero pegar o caminho de volta, eu quero servir ao Senhor. Nós vamos orar com vocês, sentimos de Deus, vamos impor as mãos, ministrar pessoalmente, eu não sei como será, mas eu quero que você venha para derramar o seu coração diante do Senhor. Eu quero que você venha para deixar realmente o Espírito Santo fazer algo mais profundo na sua vida. Nós precisamos de uma resposta maior. Nós precisamos de uma entrega, querido, nunca é tarde demais. Moisés começou, querido, com 80 anos de idade. E se tornou o maior vulto do Velho Testamento. Nunca é tarde demais. Talvez você diga: pastor, eu enterrei minha vida, eu perdi as oportunidades. Eu creio que o Senhor permite que você recomece. Talvez não vai acontecer do jeito que você queria. Talvez o formato que Deus tem para você vai ser completamente diferente. Eu não quero que você venha aqui tentar definir isso. Eu quero que você se coloque diante de Deus dizendo: eu quero que a sua vontade se cumpra. Eu quero estar no lugar onde o Senhor quer que eu esteja. Eu quero estar fazendo aquilo que eu fui chamado para fazer. Derrama seu coração diante de Deus, querido. Começa a falar com o Senhor agora. Eu gostaria que nada te distraísse nesse momento. Fala com Deus em nome de Jesus. Espírito Santo. Espírito Santo. Nós clamamos não apenas que o Senhor venha vivificar a Tua palavra em nós. Nós clamamos que o Senhor não apenas nos leve a um lugar de resposta, onde sejamos mais do que ouvintes e sim praticantes da Tua palavra. Mas nós clamamos por um tempo, ó Deus, de redefinições, onde o Senhor possa reformatar não só o ministério, mas a nossa vida. Onde o Senhor nos leve a estar dentro do modelo, daquilo que o Senhor um dia estabeleceu para cada um de nós. Pai, eu coloco diante do Senhor a vida de cada um dos meus irmãos e irmãs neste lugar. Aqueles, ó Deus, que ainda nos ouvirão por meio dessa ministração gravada. Espírito de Deus, eu clamo que a Tua presença e o Teu poder venha sobre eles. Eu clamo que o Senhor possa envolver os seus corações. Porque nós não queremos, ó Deus, esconder a luz. Nós queremos brilhar a luz. Nós queremos viver para cumprir o Teu propósito. E nós clamamos: vem sobre nós. Ó Deus, eu clamo que o Senhor venha trazer inquietações. Eu clamo que o Senhor venha mexer com a zona de conforto na qual estacionamos. Deus, eu clamo em nome de Jesus que o Senhor possa mexer nas nossas vidas. Porque já aprendemos na Tua palavra, ó Deus, com o profeta Jonas, por exemplo, que andar fora do Teu propósito não nos permite nenhum nível de realização.
Andar fora do teu propósito nunca trará satisfação. Nós queremos viver, ó Deus, a plenitude do teu propósito. Por isso nós te pedimos, vem, Senhor. Vem sobre as nossas vidas. E traz teu toque restaurador. Traz teu toque restaurador. Em nome de Jesus. Pai, eu clamo por um mover do Senhor sobre a igreja como um todo, como corpo de Cristo. Nós queremos nos levantar, queremos nos permitir ser mobilizados pelo Senhor, para ganhar almas e cuidar bem delas, para ganhar, ó Deus, muitas almas e cuidarmos muito bem delas. Nós clamamos em nome de Jesus que haja graça, que haja o favor do Senhor sobre as nossas vidas. Nós queremos ser levantados como um grande exército. Nós queremos, ó Deus, nos tornar os valentes, os conquistadores que o Senhor um dia sonhou. E nós clamamos, cumpra, Senhor, cumpra o teu propósito nas nossas vidas. Em nome de Jesus. Fala com Deus, querido. Derrama seu coração diante dele. Ora do seu jeito, da sua maneira, com as suas palavras.